Já percebeu a diferença de som de quando vem vindo uma ambulância em sua direção para quando ela passa por você e começa a se distanciar? De início, o som da sirene tem uma intensidade específica, mas quando a ambulância passa a se afastar, esse som vai mudando a sua intensidade. Esse é o efeito Doppler. Ele não ocorre apenas com ondas mecânicas, como é o som que você escuta ou ouve, mas também ocorre com ondas eletromagnéticas, como a luz que seus olhos percebem. Quando uma estrela se distancia com relação ao observador, sua radiação tem o desvio para o vermelho. Conforme maior a distância, maior o desvio para o vermelho. A medição desse desvio pode ser utilizada para medir a velocidade desse corpo. Há também o desvio para o azul, que é quando a estrela se aproxima em vez de se distanciar. Corpos como estrelas ou galáxias distantes emitem uma radiação. Podendo identificar a cor de alguma radiação emanada por esses corpos, podemos medir a velocidade deles. Graças à mecânica quântica, isso é possível. Dependendo do material que compõe esses objetos cósmicos, a radiação emitida por eles varia. É algo como a assinatura específica de cada elemento. Eles absorvem parte da radiação e o que é emitido nos permite identificar qual elemento é esse. Sabendo disso, que em 1868 identificamos o elemento hélio no Sol, antes mesmo de o identificar no nosso próprio planeta, a Terra. O astrônomo Edwin Hubble, mesmo em meio ao pensamento de sua época, que era o de um universo estático e infinito, chegou a conclusões que nos permitiram grandes avanços científicos entre os anos de 1919 e 1920. Grandes nomes da ciência consolidados como gênios, como Newton com a sua teoria da gravitação ou Einstein com a relatividade geral, tinham uma ideia de universo estático e que haveria sempre existido. Até que Hubble, ao observar as estrelas usando o telescópio Hooker, não só percebeu que eram muito distantes para fazerem parte da nossa galáxia, mas também que eram grandes aglomerados de estrelas como nossa Via Láctea, ou seja, eram outras galáxias. Todas aquelas coisas observadas no céu não era algo geral, sabe, como um universo gigante. Era algo que estava distante, ou seja, não podia estar na Via Láctea, e também era tão grande quanto a Via Láctea, ou seja, eram outras galáxias. Tendo o conhecimento das distâncias e sabendo do desvio para o vermelho, se pôde chegar a conclusões talvez um tanto diferentes do pensamento da época. As galáxias estavam se afastando de nós, e quanto mais longe, maior sua velocidade. Sabendo dessa constante expansão, é possível regredir no tempo, onde todas as galáxias estavam juntas em um só ponto, tendo assim a ideia do início do universo. Pensando nisso, comecei a me perguntar, qual seria a idade do universo? E como se mede isso? Essa questão sobre desde quando existe o universo foi um problema por 80 anos para os cientistas. Uma das formas mais precisas de medir a idade do universo é através da medição da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo foi prevista no fim da década de 40 por George Gamow e Ralph Alpher e Robert Herman. Eles estudavam a origem dos elementos químicos e o estado da matéria no universo primordial. Concluíram que essa matéria, que estaria ultra comprimida, liberaria uma radiação, a RCFM, a radiação cósmica de fundo de microondas. A RCFM só foi confirmada em 1964, de forma acidental, por Arnold Penzias e Robert Wilson. A confirmação da radiação cósmica de fundo foi tão importante para a história da ciência que em 1978 Penzias e Wilson ganharam um Nobel de Física. Eles trabalhavam na companhia telefônica Bell, com uma grande antena para detectar sinais fracos de rádio, quando perceberam que um ruído estranho podia ser captado de qualquer parte do universo. Não importa para onde você aponta a antena, esse ruído tem a mesma intensidade em todos os pontos. Esse seria o ruído. Esse ruído seria uma espécie de eco da grande explosão que originou o nosso universo.
A radiação cósmica de fundo pode dar um embasamento à ideia da inflação cósmica, apresentada pelo físico teórico americano Alan Guth no ano de 1979. A ideia da inflação cósmica propõe que em sua primeira fração de segundo, o universo se expandiu de forma exponencial e absurdamente depressa, em um ritmo mais veloz que a luz. Caso seja encontrado um padrão indicativo das ondas gravitacionais que a inflação cósmica teria produzido na radiação cósmica, poderemos confirmar então uma das melhores ideias para explicar inúmeros problemas quanto ao universo: a inflação cósmica. Outra forma de calcular a idade do universo é com base na descoberta do Hubble quanto ao afastamento das galáxias. Já sabemos que as galáxias estão se afastando, e quanto maior a distância, maior a velocidade de afastamento. Graças a todo o conhecimento científico desenvolvido antes de Hubble e a junção dos mesmos com suas descobertas, com base na distância das galáxias atuais, é possível descobrir há quanto tempo elas estão se movimentando, portanto, descobrir quando foi exatamente que o universo começou. Durante 80 anos foram feitos cálculos e mais cálculos. Tivemos a formulação da lei de Hubble. Tal lei nos traz que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec, unidade de medida referente a anos-luz. Na lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble. O Edwin Hubble, na tentativa de calcular a idade do universo, usou a constante que leva seu nome para tentar chegar à idade do universo. Seu resultado foi de 2 bilhões de anos. Esse resultado era estranho, já que para a Terra já se falava em uma idade como 6,5 bilhões de anos, e nosso planeta não poderia ser mais velho que o universo. Seria como um filho nascer antes do pai. Hoje sabemos que a idade da Terra é de 4,5 bilhões de anos. O que estava errado no cálculo era a constante de Hubble, que na época dizia-se que seu valor era de 550 km por segundo por megaparsec. Em 1952, Walter Baade, um astrônomo alemão, provou que o universo teria que ser pelo menos 2 vezes mais velho que a Terra. Daí em diante, os cientistas se apegaram a uma idade de 20 bilhões de anos para o universo. Era confortável, já que a idade de muitas das estrelas mais velhas do universo eram estimadas entre 14 e 16 bilhões de anos. Só no início da década de 90 que viemos ter uma aproximação melhor, perto da idade estimada hoje para o universo. O satélite europeu Hipparcos mediu a distância de estrelas com uma precisão 100 vezes maior do que se conseguia até aquele momento. Com base nisso, a estimativa da idade das estrelas mais velhas foi reduzida de 16 bilhões de anos para 13 bilhões. Muitos cálculos foram refeitos. O valor da constante de Hubble foi consolidado por volta dos 71 km por segundo, por megaparsec. Assim, com base nos cálculos e dados atuais, a idade do universo ficou definida por volta dos 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão, para mais ou para menos. E ficará assim, até que novos dados exijam que cálculos sejam refeitos, podendo nos dar resultados diferentes. Toda essa questão, que durou 80 anos, nos mostra que as teorias científicas não são imutáveis, estão dispostas a mudanças sempre que chegamos a novos dados. A própria tão importante teoria da gravitação de Newton foi corrigida por Einstein. Claro que as falhas da teoria de Newton não eram alarmantes, eram só percebidas em casos extremos. Atualmente, temos a teoria da inflação cósmica, que é uma ideia genial para explicar o modelo atual do universo. Mesmo assim, ainda não é consolidada como uma teoria confirmada, assim como a teoria do Big Bang é. Conforme nossa tecnologia avança, nós temos cada vez mais respostas conclusivas que explicam e preveem muitos fenômenos do universo, mas a ciência tem a humildade de aceitar que nada é totalmente certo e que pode mudar, caso novos dados mais corretos possam aparecer. A ciência tenta nos explicar esse absurdo universo que vivemos. A mesma que tem tanta precisão está sempre disposta a mudanças. No entanto, alguns sem base alguma em fatos gostam tanto de afirmar como é isso e aquilo, sem ao menos considerar que podem estar errados.